Bem, meus amigos, falando da lição número 5, a parte do domingo, a soberania da palavra de Deus. Quando olhamos para aqueles que lutaram no passado, nós podemos perceber que eles tinham a palavra de Deus como sua norma de conduta nesta vida. A palavra de Deus, e somente a palavra, pode transformar corações, pode tornar conhecida a vontade divina. Um homem numa das penitenciárias americanas era chamado de demônio. E um dia o capelão daquela unidade ofereceu a esse homem uma Bíblia. Ele deu um murro na porta de ferro e disse: eu não preciso desse livro, meu coração é tão duro quanto essa porta de ferro. O pastor então disse: eu vou ler para você uma coisa que está nesse livro. E abriu a Bíblia em Ezequiel 36, verso 26. E eu darei para vocês um coração novo. E colocarei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O homem disse: o senhor está inventando. Deixa eu ver. O pastor virou a Bíblia e disse: leia. O número 26 é um versículo. O homem leu e disse: impressionante. Esse livro, eu posso levar para minha cela? Pode. Eu vou marcar aqui para o senhor, aqui com essa fitinha, é o marca-página. É o Novo Testamento. É a história da vida de Jesus. Comece a ler. O pastor deixou a Bíblia com esse homem. Uma semana depois ele voltou no domingo seguinte. O homem estava na cela dele assentado e pediu que o pastor fosse até lá. Ele disse: o senhor pode me ensinar, me explicar algumas coisas que eu li desse livro? E o pastor passou a explicar. E depois de algum tempo estava batizando este homem. Se tornou o melhor homem da prisão. Se tornou o missionário dentro da prisão. Quem transformou aquele coração de pedra num coração de carne? A palavra de Deus. Existe há muitos anos um advogado, antes do oeste americano ser povoado, estava indo bastante gente para lá. O governo incentivava que as pessoas fossem para o oeste, eles davam incentivos. Um advogado numa faculdade disse: eu quero me mudar para um lugar onde não exista Bíblia, não exista crente, não exista igreja e não exista classe bíblica. Eu odeio esse povo que lê Bíblia. Pois esse advogado se mudou para o oeste dos Estados Unidos, um lugar bem afastado. Depois de 1 ano e meio, ele escreveu para um ministro do evangelho, amigo dele. Na carta estava escrito: por favor, venha urgente e traga o maior número de Bíblias possível que o senhor possa conseguir. Esse lugar aqui é parecido com o inferno. Um lugar que não tem Bíblia, não tem igreja, não dá para a gente estabelecer um lar. Venha depressa, por favor. A Bíblia transforma até o ambiente em que as pessoas vivem. Pergunta número 1. Como o salmista Davi, ele reagiu às Escrituras Sagradas? Como ele via as Escrituras Sagradas para a vida dele? Como isso orientou a vida dos reformadores? Salmo 119, versos 103, 104, 147 e 162. Diz assim esses 4 versos: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, ó Senhor, mais doce do que o mel na minha boca. Verso 104. Pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento, por isso eu odeio o falso caminho. Verso 147. Antecipei o cair da noite e clamei, eu esperei e a tua palavra me consolou. Verso 162. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande tesouro. Então a pergunta é: como o salmista Davi reagiu à presença das Escrituras em sua vida e como isso pôde ajudar os pioneiros ou os reformadores e como isso nos ajuda hoje? Resposta: o salmista tinha grande prazer nas Escrituras e se apegava a ela em todos os momentos. Os reformadores, eles exultavam com as descobertas espirituais e amavam a palavra e a obedeciam de forma plena. A palavra de Deus é hoje para nós uma bússola. Devemos buscar conhecimento nas Escrituras Sagradas. Os reformadores, os estudiosos da Reforma, como John Wycliffe, como Jerônimo, como John Hus, como outros, como Calvino e tantos outros, eles amavam a Bíblia. Eles bebiam cada palavra. Eles se viam transformados por essa palavra grandiosa. Por isso, essas pessoas aprenderam a confiar em Deus e se colocar na direção do Espírito Santo. Não importava a circunstância. Por isso, o salmista diz: eu achei as tuas palavras. Achei a palavra de Deus e é como se eu tivesse achado um grande tesouro. Muitas vezes
nós não entendemos como a palavra de Deus pode transformar corações. Existe a forma de Deus nos ajudar, se confiarmos nele através de sua palavra. Na Índia, um pastor estava em cima de um elefante e ia atravessar uma ponte, aparentemente frágil, aquele enorme animal, e o pastor sentado dentro de uma cesta no lombo do elefante. Ele chegou perto da ponte e começou a tremer, e pensando, meu Deus, esse elefante, com o peso dele, essa ponte não vai aguentar, eu vou cair nesse abismo. Foi aí então que alguém gritou, pastor, feche os olhos, confie apenas, deixe que o elefante faça a travessia. O pastor fechou os olhos, ainda tremendo, e quando ele percebeu, estava do outro lado são e salvo. Ele deu um grande suspiro, mas ele aprendeu uma lição, aprender a confiar em Deus. Muitas vezes nós não temos confiança no Senhor. Quem é que coloca confiança em nosso coração? É a palavra de Deus. Essa palavra que nos transforma, nos dá segurança naquilo que vamos viver. Por isso o Espírito Santo, ele fala a nós através da palavra. É como se Deus estivesse falando ao nosso ouvido. Por isso Isaías disse, quando você se desviar do caminho, vai ouvir atrás de você uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Ellen White escreveu no livro Evangelismo, na página 167, escreveu o seguinte, a guia do Espírito Santo leva-nos a toda a verdade contida na palavra de Deus. O Santo Espírito toma as coisas de Deus e nos mostra essas coisas, conduzindo-nos com um poder vivo ao coração obediente. Se formos obedientes, o Espírito Santo vai nos conduzir pela palavra do Senhor. Pensemos naqueles que deram a sua vida pela palavra de Deus, que não aceitaram o erro, que se opuseram ao ensino do erro e passaram a ensinar de forma clara. John Hus, por exemplo, foi um deles. John Wycliffe, Esse homem foi estudar na cidade de Oxford, se tornou o melhor teólogo daquela faculdade. Se tornou professor. Ele pregava nas igrejas e falava contra a opulência papal. Ele não aceitava o fato da igreja vender milagres e vender perdão por 2 anos, 3 anos, vender o lugar no céu. Ele não aceitava isso. E ele então combatia essas situações. Chegou um dia que ele foi até julgado, mas ele foi liberto. Mas antes de ser liberto, ele disse para as pessoas que o estavam julgando, quem vocês pensam que vocês estão, com quem vocês estão lidando? Vocês estão lidando com um velho que já está perto da morte. Mas uma coisa vocês têm que saber, vocês não estão brigando comigo, vocês estão brigando com a verdade. E a verdade vai vencer vocês, podem acreditar. Ele foi liberto, o papado tentou pegar John Wycliffe outra vez, mas ele faleceu antes. O que fizeram? Ele foi considerado como herege, foi julgado, mesmo morto, considerado como herege por ensinar doutrinas contrárias à Igreja Católica. E ele foi então desenterrado, o corpo dele foi queimado e os ossos dele, a cinza dos ossos, foi jogado no rio Swift. Uma forma de desaprovação da Igreja Católica, a conduta de John Wycliffe, com respeito a tudo que ele pregava. Por isso, a verdade ela se tornou uma semente. Quando morria um mártir, nascia 100 pessoas, se levantavam 100 pessoas crendo na palavra de Deus. Por isso, a soberania da palavra de Deus vai continuar até o fim do tempo. Jesus disse, nenhuma palavra vai passar de tudo que Deus mandou dizer. Deus abençoe. Possamos crer na sua palavra, que nós tenhamos esperança para defender essa verdade, mesmo que isso custe para nós algumas coisas muito pessoais, inclusive a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos a termos essa coragem, defendermos a Tua palavra, amarmos a Tua palavra, lermos essa palavra, entesourar em nosso coração, que seja como se fosse um tesouro para a nossa vida, ler a Tua palavra e aprender dela. Deus abençoe a todos, o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.